João da Cruz é o santo apaixonado por Deus. E por que apaixonado por Deus? É apaixonado pelos outros, apaixonado pela criação. Tudo que Deus criou, João da Cruz ele quis contemplar. E essa contemplação, ela é possível quando nos colocamos no nosso lugar na criação. Fomos criados imagem e semelhança de Deus. Ser criado imagem e semelhança de Deus é reconhecer essa dignidade, é saber-se amado e saber-se que se tem a capacidade de amar porque primeiro somos amados. E São João da Cruz canta o amor. Se nós olhamos para Santa Teresinha do Menino Jesus e pergunta qual é a palavra que pode significar Santa Teresinha? O amor. E São João da Cruz? O amor. O amor que faz nos unir a Deus. Deus é amor e com o seu amor nos une a Ele. E por isso que todos os dias, quando acabamos o nosso dia, nós devemos fazer o nosso exame de consciência. E São João da Cruz nos ensinou a fazer o exame de consciência. Infelizmente, nós, com as traduções que existem, nós começamos a deixar esse exame de consciência para o entardecer da vida. Se pegamos a nossa tradução, que é uma traição, se diz: ao entardecer desta vida, examinar-te-ão no amor. Nós sabemos isso de cor e salteado. Se nós olhamos nas nossas páginas, inclusive na minha, tem um videozinho dizendo: ao entardecer desta vida, seremos julgados no amor. Se nós olhamos no dia de São João da Cruz, muita gente vai publicar assim. Só que essa é uma tradução falsa. João da Cruz não escreveu deste modo. Por isso, ele não deixou para o fim da vida. João da Cruz diz: para o fim da tarde. E assim está escrito no espanhol. A la tarde te examinarán en el amor. Aqui na Itália, uma nova tradução, que as outras também dizem no final da vida, diz a la sera. Então, quando isso quer dizer, você está terminando a tarde, e aqui nós estamos no tempo de São João da Cruz, não tem luz elétrica, terminar a tarde já significa começar o sono. Então, você começa a examinar, sob a ótica do amor, aquilo que você fez durante o dia. Então, se tem divulgado uma maneira de citar esse pensamento de São João da Cruz: ao entardecer desta vida, examinar-te-ão no amor. Como eu disse, é uma tradução inoportuna, e essa é uma preocupação, foi uma preocupação do grande sanjuanista Federico Ruiz. Por quê? Porque tira a beleza, tira a força do axioma, limitando o pensamento do santo ao juízo final. É um pensamento lindo, mas ele não pode ser reduzido ao juízo final. Ele deve ser colocado em prática todos os dias, quando a tarde estiver começando. No nosso caso, antes de dormir. Na sua forma original, esta que eu li, a la tarde te examinarán en el amor, ou seja, no fim da tarde, seremos examinados no amor, possui uma força e possui um alcance ainda maior. Que mesmo no final da vida,
de cada jornada, depois dos afazeres, sejam grandes, sejam pequenos, seremos julgados pela qualidade do amor a Deus. Normalmente, quando terminamos o dia, fazemos o exame de consciência, nós pensamos, quais foram os meus pecados hoje? Para São João da Cruz, ele pensaria, quando deixei de amar? E se queremos ainda ir mais a fundo, poderíamos dizer qual foi o lugar de Cristo nosso Senhor que ele não ocupou hoje. Não ocupando ele, significa que o amor também não estava presente. Mas este pensamento ainda vai adiante. Continua esse pensamento que é muito rico e que nos ensina a conversão ao amor. É um pensamento de exame de consciência e de conversão. A la tarde te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quieres ser amado e deja tu condição. Então, aqui nós encontramos um elemento pedagógico. Por que eu faço esse exame à tarde, ou no fim da tarde, no início da noite, no nosso caso hoje, antes de dormir? Porque eu examino para aprender a amar como Deus quer ser amado. Diante de Deus, pergunto ao Senhor no que foi onde eu deixei de ser amado. Onde não tiver amor, é porque Deus também não foi amado. Mas diz, e deixa a sua condição. A grande preocupação de São João da Cruz na sua obra, uma das grandes preocupações, é tomar consciência da nossa condição baixa de amar para abrir espaço para Deus para amar como Ele quer ser amado. Como eu posso amar a Deus se eu me encontro em meio às criaturas, perdido nelas, inseridos nelas? Não posso amar a Deus. Amarei a Deus somente com amor de necessidades. João da Cruz, nesse exame de consciência diário, vai dizer, deixa a sua condição. Deixar essa condição é passar, pouco a pouco, a amar como Deus nos ama. Um elemento importante, imprescindível para a união com Deus é o amor. Por isso que a vida espiritual em João da Cruz é esse crescimento do amor cotidianamente. É deixar esse modo, essa condição baixa. Numa noite ativa, como é que deixo essa condição baixa? É uma decisão, é uma graça, porque se eu tomo uma decisão, Deus quis primeiro. Então aqui é como se fosse um gesto de obediência a Deus. Eu começo, a partir da noite dos sentidos, a deixar essa condição baixa de amar. A noite do sentido é colocar essa noite nos olhos, colocar a noite nos ouvidos, colocar a noite na língua, colocar a noite no pensamento. O que é colocar a noite, no sentido da noite ativa? É assim, aqui não tem Deus, então fica escuro. Aqui vai atrapalhar o projeto de Deus, então vai ficar escuro. Muito simples. O que não devo ouvir, eu devo fechar os ouvidos. O que eu não devo ver, devo fechar os olhos. Aquilo que não devo pensar, devo frear o pensamento. Isso é noite ativa, muito simples. Para quê? Para que pouco a pouco eu deixe a minha baixa condição de amar. Mas isso não basta. Deus, vendo essa nossa disponibilidade, abrindo espaço para Deus, que é um tema também de São João da Cruz, abrindo espaço para Deus, Deus encontrando esse espaço,
ele respeita a nossa liberdade, ele vai contribuir para que cresçamos para uma noite passiva dos sentidos. Uns muito forte, outros muito menos. Mas gostaria de dizer alguma coisa antes de aprofundar esse tema. Quando nós começamos uma noite ativa do sentido, não existe noite ativa do sentido sem noite ativa do espírito. Por quê? Porque uma vez que eu quero fechar o olho, significa já uma purificação da minha vontade, porque a vontade já começa a se educar. Então é também a noite ativa do espírito. Depois, essa noite ativa do espírito é reavaliar as minhas decisões, reavaliar as minhas opções, aí elas se tornam mais fortes. Reavaliar o meu modo de pensar, os outros, o mundo, a criação, a política, Deus. Então, isso é noite ativa do espírito. Noite ativa do espírito. Uma noite ativa do espírito também é olhar para o nosso passado e ver o nosso passado a partir do amor de Deus. Porque se nós não olhamos certas coisas a partir do amor de Deus, tem gente que até desespera, quer tirar a própria vida. Porque falta essa noite ativa. Depois Deus vai começar essa purificação. Aquilo que eu não consegui purificar, Deus purifica. Ele purifica como? Intensificando a sua presença. E quando se intensifica a sua presença, como o meu modo de ser, a minha baixa condição de amar, ela vai perceber Deus quase que como um estranho. E os efeitos da sua ação, quase como se não fosse Deus. É isso que o místico São João da Cruz, esse grande santo, ele vai explicar nessas ações de sentimentos, de ausência, de dor, de tentações, de provações. É a presença operativa de Deus. E é discreta. Discreta porque não sabemos se é. Só vamos saber por meio da fé. Deixa-se esse modo baixo de amar aquele que começa a caminhar pela fé, esperança e caridade. É somente com esses três elementos imprescindíveis e importantes que nenhum outro pensador na história religiosa, cristã, tinha pensado tão profundamente as virtudes teologais como São João da Cruz. Existe um modo de pensar as virtudes teologais antes e depois de São João da Cruz. Porque ele vê nas virtudes os modos, os meios próximos da união com Deus. Não é um modo baixo, é um modo alto. Porque ali as virtudes são como canais onde Deus comunica a sua verdade, Deus se autocomunica. E no crescimento dessa autocomunicação, ela caminha para a união com Deus. Atenção, a união com Deus nós não pensamos só um pouco antes da morte. A união com Deus, ela é dada nesse dia a dia, nessa aceitação da sua ação e da nossa resposta, quando eu faço um exame de consciência, este exame de consciência que deve ser feito no final de cada dia. Aprendendo a amar como Deus quer ser amado e deixando a nossa condição tão baixa. Agora, para terminar, nós temos a oração clássica, bela, que é a oração da alma enamorada, que daria um retiro, uma semana falando dessa oração, porque é uma alma enamorada. Por que enamorada? Por que essa paixão toda? Porque é já uma alma que deixou a sua baixa condição de amar. Não porque conseguiu em si, mas porque deixou Deus, o amado, conseguir nela. Senhor Deus, amado meu, ele diz amado meu. No cântico espiritual, ele diz, só posso dizer que é meu amado
se verdadeiramente amo, porque isso não seria uma falsidade. Ao menos pode ser uma manifestação do desejo que ele seja amado. Não basta dizer que ele é amado, é necessário verdadeiramente amar. Se ainda te recorda dos meus pecados para não fazeres o que ando pedindo, faze nele, Deus meu, a tua vontade, pois é o que mais quero. E que exerce nele a tua bondade e misericórdia e serás nele conhecido. Mas se espera por obras minhas, para por esse meio atenderes os meus rogos, dá-me tu e operas tu por mim, assim como as penas que quiseres aceitar, e faça-se. Essa transformação espiritual em Cristo, essa união com Deus, ela não é dependente da força humana, mas ela é dependente da ação de Deus e dessa correspondência de abertura. Nós fazemos muito pouco, por mais que pareça que nós estejamos fazendo muito, porque Deus está fazendo muito numa ação discreta, silenciosa e transformante. Mas se pelas minhas obras não esperas, por que esperas, clementíssimo Senhor meus? Por que tardas? Encontramos um elemento em São João da Cruz, às vezes encontramos que é uma angústia, como se diz, esqueci a palavra português, uma pressa. Elas têm um pouco de pressa de que isso aconteça. Diz, mas por que esperas, clementíssimo Senhor meus? Por que estás tardando? Eu quero tanto. Não é um desespero, é uma manifestação do desejo de uma realização que já quer que aconteça. Por quê? Porque o melhor que pode acontecer nesta vida é a união com Deus. E assim, depois, quem te poderá libertar dos modos e termos baixos, senão o levantas tu em ti, pureza de amor, Deus meu? Isso tem a ver com o pensamento que dizia que no final da tarde seremos julgados pelo amor. E é nesse julgamento pelo amor que vamos nos libertando dos modos e termos baixos. Porque não sou eu que me levanto, mas é Deus que me levanta com o seu amor. E porque eu, sendo examinado no seu amor, ele me eleva em pureza de amor. Então isso você encontra na oração enamorada. E assim vai. E no final, ele vai dizer, os céus são meus, minha terra, tudo é meu. Digo, João da Cruz, pelo amor de Deus, como é que pode, depois de tanto desapego, gritar que Deus é meu? Ele diz, não só Deus é meu, não, é todo para mim. A mãe de Deus é minha, os pecadores são meus, a criação, a terra, tudo é dele. O que é meu? É o meu, não egoístico, é o meu comunhão, porque deixou o modo baixo de amar. Deixando o modo baixo de amar, se pode entrar em comunhão. E é um elemento fortíssimo da união com Deus, indispensável, é a comunhão com toda a criação e com o Criador. Isso é possível no caminho do amor. Isso é o nada de São João da Cruz, que não pode ser reduzido à sese. O nada de São João da Cruz inclui a sese, mas é todo esse processo de deixar de ser, de deixar o modo baixo de amar para amar. O nada de São João da Cruz é dinâmica, é mística, é mais do que a sese. Inclui. É libertação. E que nesse dia de São João da Cruz o Senhor nos liberte e continue a nos elevando ao seu modo de amar. Amém. L'amore è paziente.